Ainda no capítulo 9, nós paremos no versículo 18, não foi isso? Então agora nós iremos do versículo 19 em diante. E nós vamos ver aí que o perseguidor passou a ser perseguido. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele resistiu a Cristo. Enquanto ele resistia a Cristo, melhor dizendo, e Cristo apareceu a ele, ele até então era uma pessoa de autoridade, um fariseu, conhecia a lei, obedecia à lei, né? Bem instruído por um dos maiores mestres da lei daquela época, Gamaliel, mas perseguia a Igreja de Cristo. Mal sabia ele que a Igreja de Cristo é a coisa mais preciosa que tem neste mundo. Todas as instituições da terra foram criadas por Deus para que, por meio delas, houvesse controle perante a sociedade. Mas a instituição, e eu não diria instituição porque a igreja não é uma instituição, melhor dizendo, a igreja é um povo. A igreja não é um prédio, a igreja não é um edifício, a igreja não é uma instituição, a igreja é um povo, composta por todos os salvos que um dia creram em Cristo Jesus e assim foram inseridos no corpo de Cristo como membros. Isto é a igreja. Então ele agora vai passar a ser perseguido, quando antes ele era perseguidor. Verso 19 do capítulo 9 de Atos. Diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele, depois que Ananias impôs as mãos sobre a cabeça dele aí, e ele passou aquele período de 3 dias cego, sem poder ver nada, e de repente quando Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele, caiu como dos seus olhos, caiu como algo que fosse escamas, e ele passou a ver. E então a partir daí ele começou a se alimentar. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, que esse é o propósito do alimento, é fortalecer a pessoa. Permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele agora se juntou com os discípulos, aqueles discípulos que ele tinha vindo outrora para matá-los. Mas quando Jesus aparece a uma vida, esta vida muda de rumo e nunca mais é a mesma criatura. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então ele agora se juntou com os discípulos, aqueles que ele considerava inimigos. Verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Realmente, eu confesso que essa parte, o capítulo 9 de Atos,
tem me impressionado, me impactado e tem me feito pensar diferente a respeito do que é ser cristão. Porque no momento em que Paulo se deparou com Cristo, ele teve uma perspectiva diferente de Cristo, a ponto de ele começar a pregar nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Este a quem Paulo negava, a quem Paulo perseguia, a quem Paulo, achando que estava fazendo a vontade de Deus, ele matava os cristãos. Ele perseguia os discípulos para prendê-los, para matá-los e para fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele agora, depois de convertido, depois que recebeu a Cristo, que teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele passou a pregar nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Outrora Jesus não era nada para aquela população, a ponto de eles pregarem Jesus na cruz como malfeitor, como um maldito. E o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, era um dos que apoiava isso, ele estava ali apoiando toda essa tragédia, mas ele agora tem uma perspectiva diferente de Cristo, porque Cristo apareceu a ele como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. Quando o Senhor apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas depois que ele entendeu que aquele era Cristo, porque ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o próprio Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Então a vida de Paulo mudou completamente, a vida de Saulo mudou completamente, e agora Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele pregava agora a mensagem que ele perseguia, falando que Jesus de fato era o Filho de Deus. Verso 21. Ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Veja, eles ficaram admirados. O que está acontecendo? Paulo, melhor dizendo, que perseguia os cristãos, e toda aquela população via aquilo, aquele homem terrorista, genocida, que perseguia os cristãos com o desejo de matá-los, agora está pregando a Cristo, está pregando que Jesus é o Filho de Deus. Então todos os que ouviam ele pregar estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Como assim? Não estamos entendendo. Esse cidadão aí, ele perseguia os cristãos lá em Jerusalém e exterminava os que invocavam o nome de Jesus. E agora ele está pregando a Jesus. Então, de fato, é uma mudança que na mente humana não cabe. Não cabe na mente humana uma mudança como essa.
Então eles ficaram atônitos. Como é que ele agora ele vem aqui pregar que esse Jesus é o Filho de Deus? Quando ele exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Porque Paulo tinha vindo para esse lugar, Damasco, não era para pregar o evangelho. Pelo contrário, ele veio para matar os evangélicos. Mas quando Cristo teve um encontro com ele no caminho, a perspectiva dele mudou. Aquilo que ele jamais imaginaria fazer, porque Paulo não queria, jamais ele queria pregar o evangelho. Mas é como foi dito. Quando você tem um encontro com Cristo, quando o evangelho entra na sua vida, não tem mais jeito. Você é capturado pelo evangelho com laços de amor. Você entende o sacrifício de Cristo como único e perfeito por sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. É Deus enviando o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Isto é o Evangelho. Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, quanto mais aquele povo ficava abismado, atônito, sem entender nada, mais Paulo se fortalecia. Porque Paulo encontrou na vida dele o que nenhum ser humano pode encontrar por iniciativa própria. A menos que Cristo venha até você, você nunca irá até Cristo. Jesus disse lá no Evangelho de João: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então foi isso que aconteceu com Paulo. Cristo apareceu a ele. Aquele Cristo desprezado na cruz que ninguém dava um tostão por ele. Agora Paulo diz: não, esse é o Filho de Deus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o meu Salvador. Esse agora é o meu Senhor. Então ele se fortalecia e confundia os judeus. Os judeus ficaram confundidos. Se fosse um cristão, né, e como mesmo sendo judeus, que eram o povo de Deus, quem sabe eles não colocavam a mão na cabeça e diziam: meu Deus, o que aconteceu com este homem? Que mudança foi essa? Só Cristo pode fazer uma mudança dessa. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Mas Paulo era judeu, vivia com os judeus. Mas agora, por ele começar a pregar a Cristo, ele passa também a ser perseguido como ele perseguiu os cristãos. Então, decorrido muitos dias, já havia muitos dias que Paulo estava ali pregando: Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Então os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Vamos matá-lo. O alvo agora não era os discípulos do Senhor Jesus que andou com ele e testemunharam da morte dele, mas também
Saulo, que outrora era fariseu, judeu, perseguidor dos cristãos. Mas porque ele agora não é perseguidor, ele é um membro agora do corpo de Cristo, então ele também se torna alvo de morte. Vamos matá-lo também. Vamos tirar-lhe a vida. 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Então eles ficaram ali arrodeados das portas da cidade, que naquele tempo a cidade tinha as portas, e só entrava e saía quem era permitido entrar e sair. Chegou ao conhecimento de Saulo que os judeus queriam matá-lo agora. Então havia guardas na porta para o matarem. Verso 25 vai dizer: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Então os discípulos ajudaram Paulo a fugir. Tira a roupa dela. De maneira que os guardas que ficaram na porta ali, esperando com que Paulo saísse as portas para pregar o evangelho, eles não conseguiram pegar Paulo. Paulo, sabendo daquilo, junto com os irmãos, bolou um plano de fuga, e os discípulos tomaram-no de noite e colocaram no cesto, descendo pela muralha. E então Paulo fugiu. Verso 26. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém, vou repetir a leitura, que eu errei aí a pontuação. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, quando ele fugiu de Damasco, correu para Jerusalém e procurou ajuntar-se com os discípulos de Jesus Cristo. Mas todos os discípulos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Quem? Saulo? Quer se juntar a nós? Esse cara é um assassino. Ele matou, ele estava... Quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá. E ele foi a Damasco atrás de matar, de pegar os cristãos para prender, com o fim de perseguir a igreja. Como é que ele vem até nós? Era o pensamento deles. E ele correu para os discípulos porque ele agora cria em Jesus. E mesmo os discípulos, sem acreditarem que ele agora cria em Jesus, ele foi até os discípulos. Ele não mediu esforços. Então, verso 27, quem vai ajudá-lo a se encontrar com os discípulos é Barnabé. Verso 27 diz: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé chegou lá junto dos discípulos. Não, calma, calma. Eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo. Realmente este homem era um perseguidor, era um assassino, era um incrédulo. Mas este homem creu em Jesus. Barnabé contou aos apóstolos como Saulo vira o Senhor. Veja, Saulo, ele viu o Senhor no caminho. E que este lhe apareceu e que este lhe falara. Ou seja, Jesus falou com ele, com Saulo.
Mas agora ele em Damasco prega, Deixa lá. ou melhor, ele agora tem pregado em Damasco ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, este homem é uma nova criatura. Ele não é mais aquele que nós imaginávamos que ele fosse. Que vocês imaginam que ele seja. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Verso 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, por onde Paulo passava, agora era evangelho. Agora era pregar em nome de Jesus. E dizer que Jesus era o Cristo. E dizer que Jesus era o Filho de Deus. E isso fez de Paulo... Desligue aí, por favor. Isto fez de Paulo uma pessoa incompreensível para muitos. Mas para aqueles que de fato são cristãos, como eu já disse em outra mensagem, é uma alegria saber que uma pessoa se converteu a Cristo, se a festa no céu, entre os anjos, por que não na terra? Quando um pecador se arrepende, quando um pecador nasce da água e do Espírito. É festa. Isso só é tristeza, só é motivo de fúria, de ódio para os inimigos da igreja, para os inimigos de Deus. Mas para os cristãos verdadeiros, quando um pecador se converte, é uma alegria, seja ele quem for. Como eu disse também na outra mensagem, há pessoas que muitas vezes dizemos, essa não tem jeito, essa vai para o quinto do inferno, essa que o diabo carregue. Nós não podemos dizer isso, porque as misericórdias de Deus, ela pode alcançar qualquer um. E é esta, a misericórdia de Deus, o único motivo pelo qual o cristão tem esperança em pregar para qualquer um. Porque somente por misericórdia Deus salva uma pessoa. Então, em Jerusalém, entrando e saindo, pregava ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então Paulo tanto pregava a Jesus Cristo, como ele discutia, caso fosse necessário. Discussão aí não é briga, não é chamar para porrada, né? Discussão aí é você pregar a verdade e uma pessoa, por exemplo, pregar uma mentira, um erro, uma heresia, e você discutir o assunto levando a pessoa para a sã doutrina, para a verdadeira mensagem que é de Deus. Isso é discutir, né? Então a discussão ela pode ser saudável ou não, dependendo dos que a discutem, da sabedoria dos que a discutem. Verso 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, os irmãos agora começaram a se juntar com ele e levar ele para os cantos para ver ele pregando o evangelho, aquelas cidades em que muitos de nós entendemos que carece do evangelho. Carece do evangelho. E os discípulos levaram ele para Cesareia, levaram ele para Tarso, Judéia, Samaria, Galileia. Então, todos os lugares em que os discípulos queriam levar ele, ele ia e pregava a Cristo. Verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número.
Então, nesse período aí que o apóstolo Paulo começou a pregar, os discípulos junto com ele, a igreja tinha paz por toda a Judéia. Houve um período de paz ali entre os irmãos. Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, né? Os irmãos sendo edificados e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número, ou seja, muitas pessoas iam se convertendo por meio da pregação desse servo do Senhor, que outrora era perseguidor e agora passou a ser perseguido por causa do Senhor. E é assim a mensagem do Evangelho e o poder que o Evangelho tem. O Evangelho converte uma pessoa, transforma essa pessoa, salva essa pessoa, mas não espere só coisa boa. O Evangelho também traz perseguição para todo aquele que se converte. Uns mais, outros menos, mas ninguém sem. Que Deus nos abençoe com esta porção lida da sua palavra. E no próximo estudo nós daremos continuidade do versículo 32 em diante. Vamos orar.